Smith, muito feliz de retornar nessa casa. E vou falar um pouco de um tema que eu gosto muito, e que para alguns, infelizmente, talvez assim, dentro da área terapêutica intensiva, seja talvez um preconceito, um tema de segunda linha, mas como é importante. Todo mundo gosta de falar de ventilação mecânica, monitorização hemodinâmica, né, sepsis, claro, é relevante, não há dúvida disso. Mas a analgesia e sedação é um calcanhar de Aquiles na terapia intensiva. E eu desafio a vocês, entrem no prontuário de vocês, olhem lá quantos colocaram na evolução de forma sistemática a escala RAS, a escala BBS, ou se utilizaram alguma outra escala como a CEPOT ou a escala SAS, né, se fizeram o CAN e o CU ou não, né, se fizeram o IC e SC, você vai ver que é difícil. Então, avaliação sistemática, difícil. Né? Então, vamos tentar falar um pouquinho. Tá? Só apontar aqui. Aqui é uma figura do New England, né? Mais ou menos traduzir ali de forma livre, né? Onde ele mostra aqui, vocês podem observar, um paciente agitado. Né? A agitação na terapia intensiva, para os mais novos, os alunos que estão aí, é mais ou menos como uma dispneia. Então, você fala assim, o paciente chega com dispneia para você fala assim, pode ser um evento pulmonar primário, por exemplo, o cara tem uma asma, pode ser um evento TEP, né? Pode ser um paciente com uma síndrome coronariana aguda, um paciente com pneumotórax, até um paciente com uma ruptura esofágica, né? Vai aparecer. Então, o diagnóstico é amplo. O paciente agitado também, via de regra, é um paciente que tem desconforto, e esse desconforto abre uma forma de apresentação, que é a agitação. Aí você fala assim, mas o que causou a agitação nesse paciente? Então, a pergunta primária é frequente na terapia intensiva? Sim, é frequente. Ela tem impacto? Sim, porque ela leva o tônus adrenérgico do paciente, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial, provocando arritmia, alterando o metabolismo da glicose, libera cortisol. Então, assim, aumenta a produção de vasopressina, hormônio do diurético, gera hiponatremia. Então, tem uma série de fenômenos, até mesmo alterações imunológicas. Dentro das causas, várias causas. Mas nós vamos falar basicamente, o objetivo dessa aula, de duas causas, a dor e a ansiedade, e como é que nós vamos manejá-las. Tá? Sempre que você estiver mexendo o paciente com agitação, antes de você começar o tratamento propriamente dito, farmacológico, é sempre interessante que você faça medidas não farmacológicas. Vamos falar brevemente sobre isso. E também, se tiver tempo, se der tempo, a gente fala um pouquinho das medicações que a gente usa. Tá? Então, a agitação, deixa eu mostrar esse aqui primeiro, também é um gráfico do New England, uma figura, onde ele mostra aqui, mais ou menos, como é que são essas relações. Né? Então, você fala que esse é o paciente nosso, é aquele cara que está agitado. Tá? Quais são as causas que ele tem? Eu posso ter ansiedade, a frustração com o seu estado. Por quê? Porque ele não consegue comunicar, ele não consegue se expressar. Né? A outra é a dor, que leva à agitação e que pode promover o delírio. Então, a agitação ela pode ser o quê? A manifestação de uma pleiade de etiologias. Aí você fala assim, como é que a gente trata isso aqui? Primeiro, como é que a gente diagnostica isso aqui? Né? E existem alguns termos que a gente usa muito na literatura, cuja definição também é um pouco vaga, muito aberta, né? Pouco fechada. Né? Talvez a que tenha a melhor definição seja o delírio. Tá? Então, em relação à dor, que é uma das causas, que é a causa, é a principal, se você perguntar para o paciente de terapia intensiva, 80% deles vão falar, qual a recordação que você tem de CTI? Ele fala, dor. Quais são os procedimentos mais dolorosos? Já foi perguntado, ele vai falar assim para você, aspiração e coleta de gasometria e reposicionamento. Eu falei, isso é cuidado de enfermagem. Aí você fala, os cuidados habituais de enfermagem. Tá? Quem sente mais dor? Paciente clínico ou cirúrgico? Ambos, mas dos cirúrgicos, o cardíaco. E, via de regra, há uma predominância no sexo feminino. Tá? A dor é subtratada no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Quais são os fatores, né, demográficos que estariam associados? Depende. A dor em repouso e a dor associada a procedimentos. Há uma pequena diferença entre elas. Mas, com certeza, fatores psicológicos estão envolvidos. Pacientes mais jovens sentem mais dor. Pacientes que têm mais comorbidade sentem mais dor. Mulheres sentem mais dor. Né? E também são... E outra, etnia não branca. Né? Também você tem o seu diagnóstico, né, subdiagnosticado, vamos dizer assim. Né? Então, sabemos que é uma doença frequente, sabemos que é uma pleiade de causas que vai se manifestar nisso aqui, mas duas causas chamam a atenção, a agitação, o delírio e a dor. Vamos falar um pouquinho delas. Tá?
Aqui eu vou citar muito isso aqui, porque é um método de solução de problemas. Quem é da área de administração gosta muito de usar essa metodologia, é o PDCA. Eu uso PDCA na prática clínica. E a gente usa indiretamente o PDCA na prática clínica. É o PDCA para resolução de problemas. Então, a premissa básica é isso aqui. Você falou, o seu primeiro passo é identificar que você tem um problema. E como é que eu vou identificar que eu tenho um problema? Então, ele vai falar assim, aqui é uma figura. O primeiro passo para você identificar que você tem um problema é você observar o paciente. É o exame físico, história clínica, exame físico, checar alguns laboratórios do paciente, exames de imagem, para que você possa, então, tentar identificar qual é a causa dessa agitação do paciente. É dor ou delírio? Eu aproveito também para falar dessa figura, tá, dessa imagem aqui, para mostrar o nível de sedação que o paciente está. Não tem como eu pesquisar dor com RAS menos 4, menos 5. Assim como não tem eu pesquisar delírio com paciente com RAS menos 4, menos 5. Aí você fala, essa linguagem que eu falo para vocês, RAS menos 4, menos 5, principalmente aos mais jovens, ela é estranha a vocês? Falo, não, é um cara menos 5 que não responde a estímulo verbal nem físico. Então, se você chama lá, seu João, ele não responde, você fala, ou ele é menos 4 ou menos 5. Se você estimula ele fisicamente, ele não responde, menos 5. Se ele responde, menos 4. Menos 3, ele abre o olho, mas não faz contato visual. Aí depois, ele abre o olho por 10 segundos. Depois, ele abre o olho por mais de 10 segundos e faz contato visual. Aí está em alerta e calmo. E aí depois segue a margem positiva, que é o paciente agitado. Né? Para isso, eu preciso aliviar o sedativo, o analgésico, avaliar o paciente. Ele tem dor ou não? Tá? Então, a primeira coisa é examinar o paciente. Né? Algumas causas, às vezes, podem ser óbvias. O paciente está ansioso. Então, por exemplo, ele está com RAS mais 3. Tá? É um paciente quase combativo, desconfortável, está sudoreico, taquicárdico, hipertenso. Na hora que você olha a ventilação mecânica do paciente, você vê que o fluxo está não ajustado. Então, uma desincronia de fluxo. Qual é o tratamento? É aumentar o Propofol, aumentar o Precedex, controlar a dor desse paciente? Não, é ajustar a ventilação mecânica. Tá? Então, às vezes, pode ser um problema simples como esse. Às vezes, é uma dobra do lençol. Tá? Às vezes, é um dreno que está mal posicionado e o paciente foi virado para aquele lado. Aí você fala assim, o tratamento não é aumentar sedativo. O tratamento é reposicionar o paciente. Né? Às vezes, é um paciente que está numa postura viciosa há horas e horas. Pode olhar na terapia intensiva. Teoricamente, a cada 2 horas tem que trocar o decúbito. Você olha lá e o paciente está lá. Né? Essa aqui é a escala RAS, a escala de Richmond. Né? E aqui já antecipo para falar uma coisa. Essa aqui, então, ele vai do menos 5, que é o paciente que está completamente, vou usar uma expressão, apagado, né? Até o paciente combativo e violento. Uma pergunta que às vezes me fazem, eu posso usar o RAS no paciente acordado? Deve. Tá? O RAS você pode usar no paciente acordado. E ele tem uma outra finalidade diferente do Glasgow. O RAS é uma escala que vai da sedação até a agitação. Eu posso classificar o paciente nisso. Tá? Aqui eu coloquei uma zona verde, que teoricamente seria uma zona onde o paciente deveria estar. Mas nem nisso há consenso. Na diretriz de 2013 de sedação, analgesia e delírio, eles colocaram mais ou menos o seguinte, olha, recomendamos sedação leve. Tá bom. Olha, parece que a sedação leve é aquela que é um RAS acima de menos 2. Só que um RAS menos 2 desperta brevemente com o contato visual à voz, menos 10 segundos. Aí eu pergunto para os fisioterapeutas, esse cara vai cooperar com você na fisioterapia? Você vai conseguir sentar ele? Vai conseguir andar com ele? Falei, será que eu vou retardar? Será que eu vou conseguir fazer a fisio de uma forma adequada, uma das poucas medidas que reduziu o delírio? Possivelmente não. Na diretriz de 2018, eles abrem e falam literalmente, olha, não sabemos qual é o RAS ideal. Então, alguns trabalhos consideram o RAS menos 1 como um RAS de uma sedação leve. Tá? Então, o RAS menos 1, menos 2, tá? Poderia ser um alvo, vamos dizer assim, né? Sendo que o menos 1 e o 0, que é o alerta e calmo, seriam ideais. Eu vou mostrar para vocês depois um fluxograma de uma revisão narrativa que foi feita em 2001, em plena pandemia. Por que essa revisão foi publicada no Intensive Care Médico foi feita? Porque havia literalmente descolamento do mundo real para aquilo que estava na diretriz. A diretriz de 2018 falava o seguinte, olha, sedação leve. Aí veio o Covid. Vocês trabalharam o Covid. Aí você fala, é fácil ventilar um cara Covid? Não. A sincronia para caramba, agitação, delírio, franco delírio, sedação e analgesia e bloqueio neuromuscular. Era o tripé. Até esse cara ventilar, 2 semanas depois, você estava tentando estubar o cara. Então, o cara percebeu o seguinte, olha, a diretriz de 2018
talvez não reflita o momento atual. Não tem como você fazer sedação leve, às vezes, nesse cara. Tá? Vamos falar delas. Como é que eu avalio, então? Então, o primeiro passo foi o seguinte, olha, eu vou avaliar se o cara está agitado ou não. Para avaliar se o cara está agitado ou não, eu vou usar a escala RAS. Se eu deixar menos 5, menos 4, não vou conseguir nada. Então, se o RAS for um pouquinho acima de menos 4, eu já consigo ter uma ideia. E consigo, se possível, se ele for capaz de autorrelatar em um relato confiável, aí o cara está fora da ventilação mecânica, obviamente, você vai perguntar para ele se está com dor, ou você vai mostrar uma régua, uma escala numérica, né, que a gente chama visual ou verbal, tanto faz. Foi a mais validada, tá? É a mais factível. Tá bom, de 0 a 10. E se ele não for capaz de comunicar? E aí, se ele não é capaz de comunicar, mas você é capaz de observar os comportamentos, tem duas escalas validadas, que é a escala CPOT e a escala BPS. Tá? A BPS para não intubados e intubados. Tá? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá. Mas digamos que, por exemplo, às vezes pode acontecer, eu não tenho a representatividade verbal nem análise de comportamento. Vamos imaginar uma criança com déficit cognitivo, um adulto que tem um déficit cognitivo. Será que o familiar ele é capaz de saber se aquele paciente tem dor? É. Ele só difere na intensidade. Mas, via de regra, então, um relator substituto, via de regra, um familiar cuidador, ele é capaz de identificar sinais de dor nesse paciente. Então, pode ser utilizado em determinados cenários. E a utilização de sinais vitais de forma isolada, não. Tá? Ele pode ser um gatilho para você investigar algo a mais. Tá? Mas, isoladamente, não teve um bom valor preditivo positivo. Mas ele, associado a uma escala verbal ou uma escala BPS ou CPOT, pode te ajudar. Então, primeiro passo qualquer, identificar um problema. O paciente está agitado. Agora eu vou observar esse paciente e vou buscar qual é a causa dele, para tentar identificar como eu vou bloqueá-la. É isso que o PDCA me fala. Para identificar a causa, usei a escala RAS, associei ela com a escala verbal, tá? Onde ele vai quantificar para você, se ele for falar, e a escala BPS, onde ela usa 3 marcadores, expressão facial, membros superiores e vocalização. Um BPS de 5, via de regra, tem um bom poder discriminativo para o paciente estar com dor ou não. Essa aqui é para o paciente fora da ventilação mecânica, perdão, e essa aqui é para os pacientes que estão na ventilação mecânica. Então, o paciente com uma face, né, uma expressão, vamos dizer assim, parcialmente tensa ou tensa, né, brigando com o ventilador e tentando fazer flexões, né, flexão na tentativa de retirar um tubo, ou provavelmente dor. Consegue identificar com uma boa margem, um bom valor preditivo positivo. Tá? Pontuação dela, BPS 5. Tá? A outra escala que é mais utilizada, um pouco mais complexa, é a escala CPOT. Tá? Bom, tá bom. Então, por que essa sequência? A sequência é importante? Claro que é. Porque a principal queixa do paciente é dor. A segunda manifestação muito comum na terapia intensiva é o delírio. Existem 2 instrumentos para validar o delírio. Tá? O CAN e o CU, ele vai quantificar para ele. Ele não quantifica, perdão, ele identifica positivo ou negativo. Tá? E ele é relativamente simples de fazer. Só que, de novo, se você tiver um RAS menos 4, menos 5, você não consegue avaliar esse paciente. Lá na frente, a hora que você estubar, você fala, nossa, ele está em delírio, mas você não avaliou ele antes. Como é que você ia saber? Como é que você ia fazer o tratamento precoce nele? Não tem como. Poucas medidas para prevenir o delírio, talvez físico. Comunicação. Né? Aí você fala assim, bom, então o meu RAS é menos 3 a 4, né? E aí então eu tenho que... Delírio é disfunção orgânica, via de regra, associada a algum evento predisponente, infecção, medicamento, por exemplo. Tá? Então, tem que ter o quê? Alteração da consciência e curso flutuante. Isso aqui é uma outra coisa que gera polêmica. Ah, mas o paciente não estava em delírio de manhã. É curso flutuante. Por isso que você tem que fazer várias vezes ao dia. Entendeu? Aí você fala, é curso flutuante. Possivelmente não estava. Se você reparar, o paciente entra em delírio no final da tarde. É o mais comum. Tá? Geralmente tem um déficit de atenção. Não vou ficar descrevendo a escala toda. Aquele cara que está alerta e calmo, ele pode estar em delírio? Pode. Você tem que fazer essas perguntas. Em média, um exame como esse demora em torno de 1 minuto e 30 segundos. Em média. Tá? Alguns podem demorar um pouco mais. Então, você faz a pontuação e define se o paciente está em delírio ou não. O tratamento do delírio, obviamente, é diferente, né, do tratamento da dor. Até porque o opiáceo, por exemplo, uma morfina ou fentanil, usado de uma forma inadvertida, prolongada, pode predispor a delírio. Tá? Então, eu acho que...
Deu uma travada aqui. Vamos começar só a dar uma olhada. Eu sei que essa tabela é uma tabela antididática, mas é uma tabela da diretriz de 2013, que ainda está validada. Tá? Só passar aqui. Ele faz uma proposição, vamos dizer assim, de como avaliar. Ele fala assim, ó, olha, avalia a dor 4 vezes por turno. Aí você fala, olha o prontuário de vocês. Você tem lá a avaliação 4 vezes. Os instrumentos de avaliação de dor preferidos é se ele relata escala verbal, se ele não relata, PPS ou cipote. Quando é que eu considero positivo? Verbal 4, PPS 5. Ah, beleza. E como é que eu vou avaliar, por exemplo, o paciente em delírio? Bom, delírio, avalie pelo menos a cada turno. Ganhe o seu. Ele é positivo ou negativo? Vai definir isso. E a sedação, a agitação desse paciente? As escalas mais validadas. Aí eu tenho o Hansen. Olha, o Hansen não tem um bom poder discriminativo. Tá? A maioria dos trabalhos modernos não usa o Hansen. Então, eles usam ou é Haas ou é SAS. Tá? E se meu paciente, por exemplo, estiver bloqueado? Aí você tem um problema. Você não vai observar, por exemplo, o comportamento para ver se o cara tem dor ou não. Existem alguns trabalhos falando sobre pupilometria. Calma, tem que sair mais coisa ainda sobre isso. E para avaliar se o cara tem agitação ou não, se ele está sedado, vamos dizer assim, adequadamente ou não. Talvez os métodos eletroencefalográficos possam ajudar. O BIS pode ser uma saída. Tá bom? Então, eu identifiquei o problema, eu observei o paciente, fiz minha análise, vou elaborar um plano de ação. Tá? Então, diga do amigo, todo plano de ação tem que ter 3 coisas. Aonde você quer chegar, que é a sua meta. Método, caminho para a meta. Como você vai chegar até lá? Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? E a outra é, que sinais que você vai verificar no meio do caminho? Entendeu? São os indicadores. E aí, geralmente, a gente indica 2 tipos de indicadores, de processo e o de resultado. Resultado sempre eficácia e segurança. Assim, que eu vou analisar. Realmente controlei a dor do cara? Controlei. A que custo? Teve que entubar ele depois. Putz. Entendeu? Então, você fala assim, então eu vou elaborar meu plano de ação. Para isso, você vai usar estratégias não farmacológicas. Por exemplo, temos aqui um rapaz olhando essa jovem moça, não sei se cortou um pouco, tá? É a reafirmação, tranquilização. Você fala, isso é realmente importante? Será que funciona? Você fala, funciona ou não funciona? Vamos ver daqui a pouquinho. A outra é visita familiar. Tá? Pô, seja mais flexível nas visitas. Tem um trabalho do grupo brasileiro, tá? Foi um trabalho prospectivo, randomizado. O cara falou o seguinte, ó, visita familiar, funciona não. Tá? Mas é um trabalho, mas assim, qual é a vantagem desse trabalho? Prospectivo, randomizado, bonitinho. Tá? E os outros? Observacional. Tá? E a outra é iluminação. Aqui estou mostrando, está tudo iluminado. Toda hora você entra lá para fazer uma glicemia, para fazer uma medicação. Cara, junta tudo. Apaga a luz. Musicoterapia. Qualquer música, não. Existem algumas dicas, tá? Aí você fala assim, não. Aí você fala assim, então, e a restrição física? Olha, medida excepcional, temporária, via de regra. Tá? Pode ser uma medida salvadora do paciente em alguns momentos. Tá? Então, tá bom. Esse aqui é um trabalho norueguês, tá? Publicado em 2010. É um trabalho interessante, porque ele fala uma coisa assim, é um grupo pequeno, trabalho unicêntrico, tá? Não tem como ser cego, tá? Mas, via de regra, eles usaram o seguinte, olha, nenhuma sedação com sedação. O que eles tinham de tratamento basal para ambos os grupos? Morfina. A dose que eles utilizavam, 2,5 a 5 miligramas. Tá? E a sedação? Num grupo recebeu propofol. Tá? E o grupo intervenção? Somente quando as medidas falhavam. Aí você poderia fazer um crossover, tá? E usar aí a sedação. Tá? Ventilação mecânica, hein? Mais de 24 horas, pelo menos. Aí você fala, qual foi o resultado? O grupo, nenhuma sedação, mais dias livres de ventilação mecânica, diminuição do tempo de permanência na UTI, tempo de internação e diminuição de incidência de delírio. Depois, a preocupação que havia era o seguinte, se esses pacientes poderiam ter a longo prazo, né, algum impacto na qualidade de vida, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, tudo, uma recuperação sem diferença. Aí você fala assim, o que eles usaram de intervenção? Tem uma coisa que ele não fala nesse trabalho, assim, aqui mostrando. Mas eles tinham um funcionário, vamos dizer assim, um enfermeiro, designado única e exclusivamente para tranquilizar o paciente. O famoso papo terapia. Calma, você vai melhorar. Calma, relaxa, calma, calma. Então, assim, na maioria das vezes, essa estratégia reduziu. Então, a intervenção real não foi só você colocar sedação no um e não colocar no outro. Foi o papo terapia. Está oculta no trabalho, mas ele descreve sobre isso. Tá? Então, é possível. Difícil replicar ainda.
Já está faltando fechar a escala, então é difícil replicar. Então, depois que você implementou todas, eu identifiquei o problema, tá? Identifiquei uma medida não farmacológica, você vai lá e ao paciente agitado. Bom, aí você está com um problema, então. E aí eu, de novo, gosto muito do PDCA, sempre falo dele. Então você fala assim, verifique o seu resultado. Né? Você identificou o problema, observou, analisou, elaborou um plano de ação, deu errado. Você executou ele. Aí você vai verificar, tem o meu indicador. Qual é o seu indicador? O RAS do cara. Como é que está? Mais 3. E o PBS? 6. Então o cara está com dor ainda, tá? Não adiantou nada. Bloqueio foi efetivo da causa? Não. Então volta e reanalisa. Claro, eu vou ter que entrar, então, provavelmente, medicativa, sedativa, analgésicas para esse paciente. Tá? E aí, qual? Sedativo ou analgésico? Bloqueador neuromuscular? Depende qual é o cenário que você tem. Então, vamos selecionar um agente aqui, então. Os agentes disponíveis, via de regra, que você tem para dor, analgésicos opioides, os mais utilizados, sem dúvida, fentanil e a morfina. Remifentanil, eu tenho pouca experiência com ele, mas está indicado principalmente para um despertar rápido. O cara chegou, geralmente o paciente pós-operatório, chegou, você tem uma previsão que ele será entubado dentro das próximas 24, 48 horas, ou um paciente neurológico, onde você fecha a droga, o paciente rapidamente acorda e você avalia ele. É uma opção. Por que ele é pouco utilizado? Taquiplasia. E o outro? A hiperalgesia. Parece ter alguns relatos. Então, não ganhou muita aceitação. Tá? É potente tanto quanto o fentanil. Os não opioides, qual eu tenho? Acetaminofeno. É uma diretriz americana. Então, você fala, os anti-inflamatórios, ceterolac e ibuprofeno, difícil você achar ótimos. Qual é o problema? Difícil você encaixar. Se o paciente tem insuficiência renal, tem lesão aguda de mucosa gástrica. Geralmente é um cara que tem insuficiência cardíaca, faz uso de BRA, uso de IECA, está com diurético, está com aminoglicoside, polimixina. Você fala, pô, não precisa do anti-inflamatório. Os anticonvulsivantes, se for uma dor neuropática. Ou, dos anestésicos, eu tenho propofol e ketamina. O pessoal está começando a usar muito mais ketamina, mas o nível de evidência ainda não é muito legal. Tá? Vamos falar deles. Dos alfa-2 agonistas, esquece o central, o Precedex. Vou chamar ele de Precedex. Tá? E dentro dos benzodiazepínicos, o midazolam, o americano usa o lorazepam e o diazepam. Então, o diazepam a gente não usa na prática clínica, por causa do solvente dele, que é neurotóxico. O lorazepam compartilha do mesmo efeito, então ficou, na realidade, só midazolam. Nos antipsicóticos, você vai tratar. Você não vai resolver o problema do cara, você vai contornar a manifestação do paciente que está em delírio. Tá? Então, tá bom. Essa que eu geralmente... Qual que eu vou selecionar? Não existe um agente universal. Mas se você for seguir algumas regras, se você tiver que combinar, dê preferência sempre quem? Inicie pelo analgésico. E se eu não conseguir obter informação desse paciente de forma confiável, se ele está com dor ou delírio, por exemplo, ansiedade, analgésico. Tá? Considerações importantes. Bom, se o paciente tem dispneia, o opiáceo é interessante. Dor de dispneia, ele vai aliviar isso. Tá? Delírio, bom, vou usar o antipsicótico para tratar, não previne. Tá? Precedex também ajuda no controle, principalmente nas manifestações autonômicas. Se você tem ansiedade, via de regra, se foi que você chegou à conclusão, falou assim, olha, tenta usar Precedex ou Propofol. Agora, evite o Precedex no pós-operatório de cirurgia cardíaca, associado à bradicardia importante e hipotensão. Não é o cenário, realmente. E nos demais pacientes, Propofol é uma boa opção. E o Precedex também. E Propofol e Precedex? Também. A diretriz de 2021, essa revisão narrativa, ele fala sobre isso. Propofol e Precedex. Tá? Que variáveis que eu tenho que levar em consideração? Idade, obesidade. Ah, por quê? Ah, porque os analgésicos opiáceos, os benzodiazepínicos, são altamente lipofílicos, têm um alto volume de distribuição, vão impactar no tecido adiposo, mesmo você fechando essa droga depois, com a diminuição do nível sérico. Aqueles estoques serão mobilizados, vão para a corrente sanguínea, e o cara terá uma sedação prolongada, e isso vai levar você a mais exames desnecessários, mais transporte, mais tomografia. Tá? Então, sempre que possível, Propofol e Dex. Tá? A benefício de delírio, já vou antecipar. Você falou, olha, depende quem é seu comparador em relação ao Precedex. Se for benzodiazepínico, sim. Se for mais tratação, benzodiazepínico, sedação pesada, sim. Mas quando foi comparado com Propofol, não. Há benefício de mortalidade? Não. Então, a pergunta aqui, na realidade, só para antecipar, como é que o Precedex reduz delírio? Quando você comparou ele com Propofol, não mostrou benefício em termos de delírio. Agora, quando você comparar com benzodiazepínico, sim. Então, quem causa delírio? Benzodiazepínico. Beleza? Há algumas interações farmacodinâmicas que são interessantes, são importantes. Estado hemodinâmico. Ketamina. Pode ser uma opção interessante. Por quê? Ativa o sistema nervoso autônomo simpático, aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial, garante estabilidade.
Ah, joia. Em quem eu não vou usar? Síndrome coronariana aguda. Por quê? Pô, estou liberando adrenalina no cara. Preciso controlar o duplo produto dele. Talvez não seja a droga de escolha. Tá? Ah, situação clínica, está abuso de drogas e álcool. Aqui, a droga de escolha é benzodiazepínico. Mas ela não dá delírio? É benzodiazepínico. Então ela seria a opção. Posso utilizar Precedex para ajudar a controlar? Pode. Mas a droga de escolha ainda é benzodiazepínico. Posso usar antipsicótico? Não mostrou benefício. Tá? E a outra coisa que você tem que levar em consideração é a duração e a profundidade da terapia. Precedex para cara com SARA grave, pronado, venhamos e convenhamos, não segura. A diretriz reconhece isso. Olha, quando você tem que usar uma sedação pesada, talvez aquela que tem o melhor perfil hemodinâmico é o benzodiazepínico. Então não tem como você ignorar ele. Posso usar Propofol? Pode. O problema dele, bradicardia e instabilidade hemodinâmica. Tá? Mas, via de regra, ainda é o bom e velho benzodiazepínico. Tá? Por isso que foi necessário fazer essa correção na curva. Os caras falaram assim, olha, estamos tentando seguir a diretriz, tem uma coisa errada. A gente não consegue ventilar os caras com Covid. Tá? Como é que eu posso administrar isso? Bom, trabalho antigo da época de ouro, pelo menos eu acho, né? Da época de ouro da terapia intensiva, lá por 1980, o cara fez o trabalho e falou o seguinte, olha, pacientes com infusão contínua morrem mais. Eu falei, de forma isolada, sem uma meta, os caras morrem mais. Aí ele falou assim, olha o trabalho aqui, nenhuma sedação ou bolos intermitentes, principalmente de analgésico ou de benzodiazepínicos. Uma estratégia. Pô, é a recomendação. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso. Então o cara falou assim, ó, se você não conseguir fazer isso porque está usando vários bolos, cada 2 horas você vai lá e dá um prazo, fala assim, você tem que fazer bolos no cara, então faz o seguinte, inicia uma infusão contínua. E aí surgem 2 trabalhos sensacionais da época de ouro, da terapia intensiva. Ele falou o seguinte, olha, se você for utilizar, você pode usar uma estratégia de infusão contínua. Com interrupção diária de sedação. É o despertar, é o trial de despertar. Tá? Ou, isso gerou muita polêmica entre os 2 grupos pesquisadores, porque o cara falou, mas peraí, a gente não já usava uma sedação por protocolo, os caras desconfiaram. Falou, peraí, né? Qual era a lógica disso? Era você dar uma pausa na sedação do paciente para você permitir, né, uma análise do quadro neurológico e tentar minimizar o risco de tolerância, né, e taquifilaxia. Tá? Só que, quando outra estratégia comparativa era a sedação por protocolo. A enfermagem fazia, o médico definia o alvo que você queria. Eu quero um RAS, por exemplo, -4 ou -3, vamos dizer. Tá? E aí a enfermagem, via protocolo, ajustava, selecionava a medicação e titulava. E os caras foram o seguinte, ambas as estratégias foram comparadas, cabeça a cabeça. Olha só, ambos conseguem sedação leve. Ambos têm o mesmo tempo do despertar para a extubação. Ambos tiveram a mesma taxa de sucesso na extubação, tempo de internação no CTI, incidência de delírio. Agora, se você perguntar para o enfermeiro qual estratégia deu mais trabalho, eles respondem no trabalho. Pô, quando a gente fechava a sedação, o cara acordava o cross. E aí, via de regra, eles tinham que fazer mais o quê? Mais medicamentos. E havia maior carga de trabalho para a enfermagem. Então, a estratégia de interrupção diária de sedação é uma estratégia boa. Tá? Só que vai ter mais carga de trabalho para a enfermagem, com maior consumo de sedativos. Ficava a dúvida o seguinte, quando você libera a sedação, esse cara fica mais, provavelmente ele vai ficar o quê? Mais adrenérgico. Ele não vai infartar, não? Os caras estudaram isso. Olha, há um aumento de eventos isquêmicos, sim, mas sem necessidade de intervenção. Tá? Então não houve diferença. Tá, mas esse grupo coronariano agudo não foi estudado. Tá? O paciente com fatores de risco, sim, tá? Mas o coronariano agudo não foi estudado. Outro grupo que foi excluído é o paciente que tinha o quê? Alto risco de abstinência. Usuário de opiáceo, isso é um problema nos Estados Unidos. Tá? Paciente com problemas de abuso de álcool, estado de mal epilético compulsivo, e os pacientes com hipertensão intracraniana. Esse cara não entra. Então, às vezes, eu trabalho, por exemplo, num hospital público, onde a população, infelizmente, tem uma alta taxa de abuso de álcool e de drogas. Será mesmo que a melhor estratégia para esse paciente é eu ir lá e desligar a sedação e ver como é que ele acorda? Talvez não. Talvez a sedação meta-guiada. Então, vamos falar dela. Aí os caras falaram assim, então vamos fazer o seguinte, vamos unir o bom dos 2. Vamos colocar assim, meta guiada, sedação leve, com RAS -2, que foi o alvo dele, na época esse era o RAS, -2. E aí, todo dia de manhã, a gente fecha a sedação do cara e faz ele despertar e segue ele para o TRE. Não houve diferença. Sem benefício adicional, só mais trabalho. Então, ou uma ou outra.
Ambas são equivalentes. Qual o seu serviço vai utilizar? É com vocês. Aqui, é que para o PDCA é importante você ter uma meta. E aí eu não tive como lembrar dela. Minha esposa até falou, põe não. Não, vou pôr. Eu falei, não, é feio. Eu falei, não, vou colocar. Então a pergunta é, qual é a meta? Depende. A diretriz discute sobre isso. Ele fala assim, ó, a meta é isso aqui, ó, garantir conforto para o paciente e garantir cooperação, que ele seja cooperativo. Isso é importante para a físio. Cara, eu tenho que mobilizar esse cara. Então, eu tenho que ter uma sedação que deixe o cara confortável. Então, a diretriz de 2018 fala o seguinte, ó, você tem que priorizar uma sedação leve. O problema é que a gente não sabe o que é uma sedação leve. É raso. -2 para cima. Tá? Outra, não teve impacto na mortalidade, a estratégia de sedação leve. Mas ela diminuiu os dias de ventilação mecânica e de traqueostomia. Pô, isso já é ótimo. Tá? Então, sedação leve deve ser a minha prioridade sempre, sempre. Lembrando que talvez seja um RAS acima de -2, com certeza. Talvez -1, 0, alguns tolerando até +1. Tá bom. A outra estratégia é o seguinte, olha, existe o mundo real, e o mundo real vai te impor a verdade para você. Alguns pacientes, SARA grave, você tem pronal, cara. Asma grave. Pô, então cedo o cara com asma grave com Precedex. Venhamos e convenhamos. Então, você fala, algumas estratégias ventilatórias, tá, quando você vai induzir, por exemplo, uma hipercapnia permissiva, seja na asma, seja na SARA, volume corrente baixo, frequência respiratória num baixo, no outro alto, é desconfortável. Tá? Então, você fala, eu tenho que pesar a mão, e aí veio essa revisão de 2021. Então, a abordagem seria o seguinte, olha, uma abordagem centrada no paciente, é que a última revisão fala, essa do intensivo, onde você vai definir uma meta inicial com base no contexto clínico. O que eu quero dizer com isso? Então, se você pega um paciente com, por exemplo, SARA grave, tá? PF dele menor que 150, FO2 maior que 60, PIP maior que 10, tá? Aí você fala assim, eu vou pronar esse cara. 90% dos pacientes que foram pronados, tanto no controle quanto na intervenção, foram curarizados. Pô, acabou. Extremamente confortável. Sedação e analgesia. A maioria dos sedativos foram qual? Benzodiazepínicos e o velho bom propofol. Tá? Então, você definiu a meta inicial. Agora, vamos imaginar o seguinte. Passou 48 horas, 72 horas, a sua FO2 é menor que 60, a sua PIP é menor que 10. Tá? Metas mecânicas. Minha drive é menor que 15. Meu platô é menor que 30. Eu já estou com um volume de 6 ml por quilo para esse paciente. Eu preciso mantê-lo, profundamente sedado? Não. Fecha o bloqueador neuromuscular dele e aí começa já a escalonar a sedação do cara. O trabalho, o Procebo, ele falou assim, fechamos o bloqueador e geralmente 2 horas depois o cara fechava a sedação. Por que não antes? Ou junto? Porque às vezes a meia-vida do bloqueador pode ser um pouquinho maior. Então, para não gerar desconforto, eles davam um tempo. E fechavam e já seguia adiante. Então, reavaliação, definição de uma meta inicial, seguida por reavaliações frequentes. E como eu vou monitorar isso? São os seus indicadores que eu vou olhar. O meu indicador que eu escolhi para me definir qual é. Se eu vou mudar a minha meta, não. É mecânica, que é o que muda a mortalidade. Por exemplo, para a SARA. E na asma, alto PIP, por exemplo. Cara, o cara estava com um alto PIP de 15. E agora? Não está. A pressão de pico reduziu. Então, beleza. Então, eu vou rever a minha meta. Então, qual é a meta? Não sei, deixa aberta. Né? Quando você atingir a meta, você dobra. É mais ou menos isso. Né? Fala assim, olha, a sua meta, você tem uma meta inicial, atingiu o alvo, atingiu, bom, a partir dali você tem que reavaliar para você fugir. Isso é PDCA puro. Atingiu a meta? Fez, executou. Controlou? Corrige. É o que ele fala. Reavalia sempre. Qual é a sua meta? Assegurar conforto, controlar a agitação e ansiedade, a ter mais resposta fisiológica adversa e prevenir os efeitos de uma sedação excessiva. E quais são elas? Infecção, pneumonia associada à ventilação mecânica, trombose venosa profunda, tá? Paralisia do paciente crítico, né? Polineuropatia. Então, tem que reavaliar sempre, sempre. Aí você fala, tá, então, peraí. Então, a minha meta seria essa. Tá. Então, eu falei de sedação, né? Isso. Agora, se ele tiver, vamos imaginar esse paciente com SARA de novo, você vai ter que controlar a dor, mas você está bloqueando ele. Se você tiver um BI, seria interessante, porque ele está bloqueado, você não vai ter a avaliação da resposta comportamental dele. Então, você fala assim, bom, qual é a base do tratamento? É opioides. Posso usar ketamina? Já vou falar dela. Mas a base ainda é opioides. Tá? Qual dose? A menor possível. O americano morre de medo disso aqui. Ó. Mas principalmente isso aqui, que não está aqui, vou mostrar daqui a pouco, que é tolerância, hiperalgesia e abstinência. Tá? Então, você fala assim, e isso geralmente acontece com sedação prolongada e dose alta. Tá?
Então, para você minimizar os riscos dessa sedação, se você vai usar o analgésico, que deve usar, via de regra, usa uma abordagem multimodal. Você vem lá da anestésio, do controle da dor perioperatório. Sabe qual é a diferença? Para anestésio, está bem documentado, funciona. E para terapia intensiva, é uma ideia boa. Não tem trabalho com bom nível de evidência falando que essa estratégia, de fato, funciona. A gente acha que funciona e estamos utilizando ela. Eu acho que tem um bom embasamento para isso. Mas com nível de evidência bom, é na anestésio. Tá? Então, a estratégia multimodal é aquela que combina analgésicos e técnicos, diferentes mecanismos de ação. Tá? Tratamento, a base, a pedra angular, analgésicos opioides e não opioides. Paracetamol. Aqui, no caso, ele está falando venoso. Posso usar ketamina? Pode. Posso usar ketamina como estratégia primária de sedação? Você vai ver assim, ketamina não é nem aprovada para uso no CTI, na terapia intensiva. Ela é uso de off-label. Tá? Os trabalhos pequenos, via de regra, de má qualidade, mas a gente usa, sim. Você pode utilizar. A principal indicação dele é poupador de opiáceo. Outro cenário importante que você pode usar a ketamina dele, pós-operatório. Quem mais vocês têm esse paciente? Queimado. Uma ótima droga. Quem mais? Pacientes com opiáceos, complicações da terapia de longo prazo. Hiperalgesia, taquifilaxia, tá? Abstinência, ketamina é uma boa opção. Tá? E combinações de técnicas. Por exemplo, fratura múltipla é o paciente de vocês. Olha, foi difícil controlar os pacientes só, quero reduzir a incidência de opiáceo. Múltiplas fraturas costais, arco costal, uma das poucas indicações com bom nível de evidência. Anestesia regional. Tá? Pode usar? Pode. E para qual mais que os caras acharam um bom nível de evidência? Pós-operatório de aneurisma de aorta abdominal. E nos outros? Duvidoso. Tá? E as terapias não farmacológicas, posso colocar uma musiquinha para ele? Pode. Pode colocar. Tá? Então, tá bom. Então, revendo o PDCA, eu planejei, eu fiz, tem que controlar isso aqui. Como é que eu vou controlar a manutenção, né? Atingir minha meta inicial. Inicialmente eu defini que tinha que ser um RAS menos 5, era um cara com SARA grave, pronado, tinha até recrutado ele e tudo mais. À medida que o cara foi melhorando, fui reavaliando ele, falei, vou monitorar pela escala de sedação, RAS, dor e delírio. Se ele estiver bloqueado, você tem índice biespectral? Tem, monitora. Tá? Ainda tem algumas dúvidas, mas monitora. Tá? Reavaliação contínua das metas, tá? E visando a previsível o quê? Infusão, sedação excessiva. Sempre que possível, fechou o bloqueador, reduziu a sedação, tenta passar para intermitente, se for possível. Ou usa uma das duas estratégias. Põe um alvo agora mais baixo, RAS menos 2, menos 1, como estratégia de sedação para esse paciente. E monitora a dor. Essa aqui é da diretriz. Diretriz não, da revisão, né, de 2021 do Intensive Care. Tá? Onde eles chamaram um painel de expert e falaram assim, olha, o mundo real está aí, como é que a gente faz? Ele fala, ventilação protetora, isso, sedação orientada ao paciente, ou guiado ao paciente. Né? Onde a estratégia, primeiro, é analgesia. Fiz a estratégia, então você vai reavaliar depois, escalar a RAS do cara. Aqui ele recomenda 2 vezes ao dia, tá? Monitorar delírio. E qual é o seu alvo de sedação? Sedação profunda. Aí ele coloca Propofol, uma dose mais alta, e os outros agentes que ele coloca mais abaixo. Sedação moderada ou leve, Propofol e Dex. Ou E. Né? Falou assim, ó, Propofol ou Dex. Tá? Esse aqui da diretriz de 2013, aí você está tratando isso aqui, ele vai te explicando. Vamos dizer assim, o que eu devo fazer agora se a minha sedação, por exemplo, estiver muito alta? Reduz a sedação. E aí depende, é protocolo institucional. Tá? Eu vou dar umas dicas ali na frente. Como é que você retira? Depende. Quando você entrou a sedação, você entrou geralmente priorizando a analgesia. Correto? Para você retirar, e essa é a principal queixa do paciente, e depois você entrou, por exemplo, sedativo. Aqui é o contrário. Você tira primeiro o sedativo, tira por último, se for o caso, o analgésico. Para o paciente que ficou curto período sedado, você pode fazer uma interrupção abrupta. Menos de 7 dias, resolveu o cara. É um DPOC, descompensou, fora da ventilação. Fecha a sedação do cara, estuba ele. Poderia ser mais ou menos essa sequência. E na sedação prolongada? Depende. Você até pode fazer interrupção abrupta. Exemplo, ela. Por quê? Uma paciente obesa, provavelmente usou algumas drogas altamente lipofílicas, fentanil, midazolam. Tá? Você fechou a sedação, essa medicação vai recircular e ela vai demorar para acordar ainda. Então, você pode fazer uma interrupção abrupta. Agora, atenção naqueles pacientes que você está sedando, cara, e você tem que estar tendo aumentar a dose dele. Pode ser tafilaxia. Isso aqui tem que ser um desmame gradual. Você pode precipitar, se você fizer um desmame rápido, abstinência. E aí, se você tiver abstinência, você vai ter um problema, porque você fala assim, abstinência pelo quê? Se for o benzodiazepínico, você, via de regra, o macete é trocar, né? Troca a sua meia-vida, de uma meia-vida curta para uma meia-vida longa.
do benzodiazepina com lorazepam. E do opiáceo. Você pode usar aí a metadona ou fenobarbital. Como é que eu vou controlar algumas manifestações, por exemplo, taquicardia, hipertensão? O Precedex é uma ótima opção. Se o cara tiver na ventilação mecânica ainda, e for o opiáceo, a ketamina também é uma ótima opção para você poder controlar. Existe um trabalho pequeno falando o seguinte, olha, está com o Precedex, para tentar controlar isso, eu posso fazer transição para clonidina via oral? Pode. Entendeu? Também é uma boa opção para você controlar a abstinência. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os analgésicos opioides. Tá? Aqui são os principais efeitos colaterais que eles causam. Né? E não são poucos. Né? Não são poucos. Esses, tolerância, abstinência, hiperalgesia, via de regra associado à sedação prolongada. Né? Ou então doses elevadas. Tá? Aqui ele vai colocando a estratégia para cada uma delas. Mas via de regra, e aí eu concordo, a ketamina é uma boa opção. Então, eu falo assim, olha, a ketamina é uma boa opção. Se você tem problemas com opiáceo, a ketamina e o Precedex são duas boas opções para você resolver. Aí eu falo assim, a ketamina vai aumentar um pouco a frequência cardíaca, tornar hipertensa, e o Precedex, via de regra, induz uma bradicardia e a pressão arterial. Pois é, depende. Se o bloqueio for alfa central, hipotensão. Se for alfa periférico, você vai ter hipertensão. Então você tem que ficar de olho nisso. Como é que esse paciente vai se comportar? Tá? A boa e velha morfina. Tá? Início de ação dela é rápido. Duração da ação de em torno de 2 horas aproximadamente. Uma duração média de torno de 4 a 5 horas. Tá? A meia-vida de metabolização por via hepática. Não citocromo. Pode parecer bobagem isso aqui, mas qual é a vantagem disso? Pouca interação com os outros fármacos. Isso é uma vantagem. Tá? Só que ela gera um metabólito ativo que é eliminado por via renal. Então, se você usou prolongado, você vai ter aquele nível sérico ali por um bom tempo ainda. Tá? Pacientes com doença renal ou hepática avançada, você tem que fazer o ajuste da dose. Desvantagem dela, não usa no asmático. Por quê? Libera estamina. Tá? Não usa no paciente que você está com choque séptico, por exemplo, com alta dose. Por quê? Libera estamina, faz vasodilatação, altera a permeabilidade, torna mais difícil o manejo. Tá? Então, qual é a droga ideal nesse cenário de opiáceo para estabilidade hemodinâmica? Para estabilidade hemodinâmica, uma que não libera estamina, o fentanil. Altamente potente, 100 vezes. Mas veja, você, em termos de equivalência, equipotência que a gente fala, né? Mas ela é 100 vezes mais potente. Altamente lipofílico, rápida distribuição para o sistema nervoso central e uma distribuição mais lenta para órgãos pouco perfundidos, por exemplo, massa muscular e gordura. Lá ela vai se acumular. Quando você desligar a droga, vai acontecer aquele problema da recirculação. Início de ação rápido. A duração do efeito em torno de 30 a 60 minutos. Não é uma droga boa para você ficar usando ela de forma intermitente. Você vai ter que fazer ela a cada hora ou a cada 2 horas, porque vai passar o nível sérico dela. Tá? Metabolização via citocromo. O metabólito que ela gera é um metabólito inativo e não é que é eliminado na via renal, mas não gera dano, então não precisa de ajuste na insuficiência renal. É uma outra situação. Pacientes com insuficiência renal, instabilidade hemodinâmica. Você tem esse paciente? Tem. Então, fentanil é droga. Tá? Não libera estamina. E o problema da sedação prolongada, que deve-se ao acúmulo, tá, nos tecidos gordurosos. Remifentanil, eu acho que seria uma droga interessante para vocês, porque vocês mexem com um tipo muito particular, especial de paciente neurológico, seja por TCE, ou seja por evento cerebrovascular. Rápido início de ação. A potência semelhante do fentanil. A duração da ação é curta, tá? Permite que você estude rapidamente o paciente ou que você faça avaliações neurológicas. O americano é meio bolado com ele, porque induz uma rápida taquiplaxia e pode induzir hiperalgesia em alguns cenários. Então, não é muito utilizado nas terapias intensivas americanas, a não ser nesse cenário. Qual é outra grande vantagem do remifentanil? A metabolização. Não depende do fígado, não depende da eliminação renal. É estearase, não específico. Vou lá, eliminou, acabou a droga. Gera metabólito ativo? Não. Então, paciente com insuficiência renal ou insuficiência hepática grave, o remifentanil pode ser uma opção interessante. Tá. Dos analgésicos não opioides, existem algumas regrinhas. Se o cara tem febre, não tem insuficiência hepática, qual é a droga? Nós usamos dipirona, né? Mas acetaminofeno. Queimado, lembra sempre da ketamina. Vocês têm dose baixa, troca de curativo, ótima opção. Tá? Tolerância, abstinência, hiperanalgesia. Ketamina é a palavra-chave. Precedex também é uma boa opção. Tá? Pacientes com dor aguda, moderada e febre. Anti-inflamatório.
Qual é o problema? Cadê o paciente que tem segurança para utilizar? Entendeu? Não tem. Tá? Não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito longo. Deixa eu falar rapidamente da ketamina. Diretriz 2018, raramente, ele coloca assim lá na diretriz, raramente usado. Não está aprovado para uso no CTI. Seu uso é off-label. Tá? Na analgesia associada a procedimento, agitação extrema e a grande indicação hoje ainda, adjunto a opioides. Ah, beleza. Rápido início de ação, duração em torno de 10 a 15 minutos, metabolização via citocromo, gera metabólito, mas fracamente ativo com eliminação renal. Então, via de regra, não é um problema. Sabe qual é o problema dela? É isso aqui, ó, que pode ser uma vantagem para o paciente estável, uma desvantagem no coronariano. Um cara que tem uma dissecção de aorta, não é a droga de escolha que você vai fazer. Tá? Efeito broncodilatador, ele coloca anedótico. A gente usa com uma certa frequência até na asma grave. Tá? Uma outra manifestação que às vezes o pessoal esquece, e que eu questiono muito em determinados colegas, falam assim, olha, não tem grandes trabalhos comparativos. E ó, muita alucinação, delírio. E ele tem um efeito chato, inconveniente, que é a salivação excessiva. Aí não é incomum que você fala assim, vai lá e dá um Buscopan para o paciente, né? Na tentativa de você diminuir essa salivação. Você fala, sabe qual é o problema desses bloqueadores, tipo atropina, delírio? Para delírio, e o que ele usou? Ketamina, delírio. Pô, então, se você tem um paciente ideal, use. Senão, não sei se ela vem ainda para substituir, elas tem que ter mais trabalho. Precedex. Gosto muito. Desmectomidina. Acho que deveríamos usar mais. Né? Agonista alfa-central, alfa-adrenérgico. Doutor, é muito comum a bradicardia e hipotensão. Bradicardia, sim. Hipotensão, nem sempre. Vai depender de qual receptor que ele vai atuar. Tá ok? Aí é uma droga boa para tratamento de delírio, também um poupador para opiáceo. Tem efeito analgésico? Tem efeito analgésico. Aí você fala assim, se é uma droga tão boa que não inibe, por exemplo, drive ventilatório, posso usar na enfermaria? Pois é, tem um problema. Os caras mostraram em alguns trabalhos que ela diminui o tônus da língua. Quando o paciente fica sonolento, às vezes o tônus cai, mas o drive ventilatório está mantido. Tá? Então não é uma droga, infelizmente, liberada ainda. Tá? Cuidado com os pacientes que fizeram doses prolongadas de Precedex. Ele pode causar síndrome de abstinência. Então, alguma coisa esquecida. O paciente está dias usando Precedex, ela está uma maravilha, de repente fecha. Aí o cara febre, agitação, sudorese, tá? Abstinência. Então, Precedex causa abstinência. Causa abstinência. Tá? Propofol, falando rapidamente, é outra droga show de bola. Tá? Não tem efeito analgésico, tem efeito aqui ansiolítico, anticonvulsivante, relaxante muscular e efeito broncodilatador. Quais são as drogas para asma, então? Boas? Um leve efeito da ketamina, com estabilidade hemodinâmica, contrabalançando o efeito hipotensor do propofol e a bradicardia que ele causa. Tá? Pode ser uma combinação boa. Rápido início de ação, tá? Porque altamente lipofílico. A duração dele, quando é usado por menos de 48 horas, é rápida. Tá? Gera metabólito inativo. Tá bom? E, via de regra, não sofre alteração na disfunção hepática e renal. Efeitos adversos, o grande efeito adverso dele é da propofol e hipotensão, mas só lembrar, ainda que seja raro, existe, e é dramático. Tá? A síndrome do propofol, via de regra, dose alta, tempo prolongado. Pode ser mais curto? Pode. Tá? Ele interfere ali na captação de uma enzima lá na mitocôndria, captação de elétron, hidrogênio, carnitina, palmitoil, transferase. Nunca mais esqueci disso aí. Aí você fala assim, e aí, acidose metabólica grave, refratária, a urina do paciente fica verde, rabdomiólise, insuficiência renal, choque refratário, insuficiência respiratória. Tá? Se os colegas buscarem na mente, lembrarão de uma colega. Benzodiazepínico, tá? A grande dose é o midazolam. Por que não usamos lorazepam venoso? Porque não temos. E o diazepam, propileno glicol. Qual é o problema do propileno glicol? Ainda existe uma lenda que ela fala assim, tetânico, doutor, é diazepam, está lá. Não, é que a maioria dos trabalhos, naquela época, foram feitos com diazepam. E é país do terceiro mundo, a África e Brasil, a América Latina. Então, o midazolam na época era caro. Então, isso é um viés do trabalho. Hoje, não. Hoje, você pode usar o benzodiazepínico com midazolam. Se usou o diazepam, atenção com isso aqui. Acidose metabólica grave, anion gap. A pista é, você não dosa aí, você vai achar o anion gap. Tá? Só para lembrar. Olha, receptor é GABAérgico. Tá? Tem efeito amnésico, relaxante muscular. Um grande problema, só para a gente resumir, estou dando tempo,
O grande problema do benzodiazepina qual que é? Delírio. A incidência de delírio é alta. Tá? Então, se você puder fugir dos GABA, fuja. Tá? E é isso que eu tinha mais ou menos para falar, pessoal.